professores Alisson Mascaro e Silvio de Almeida são dois dos principais filósofos do direito brasileiro na atualidade. Mascaro é professor livre-docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito na Universidade de São Paulo. Já Silvio Almeida é jurista, filósofo, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie e presidente do Instituto Luiz Gama. Confira a entrevista. Então sejam muito bem-vindos, professores. Professor Alisson Mascaro, professor Silvio Almeida, vieram a convite do curso de Direito, do grupo de pesquisa Direito, Marxismo e Meio Ambiente. E eu vou começar aproveitando o gancho da semana. Há 2 dias atrás dessa gravação, o Congresso Nacional votou mais uma vez sobre acerca da denúncia do presidente Michel Temer, decidindo por arquivar mais um processo contra o senhor presidente da República. Eu fiz algumas anotações acerca de alguns argumentos, 3 argumentos centrais que embasaram os votos dos deputados, né? E aspas, se preferirem, né? Alguns deputados, se o PT diz não, eu voto sim, um discurso mais ideológico. Um segundo argumento que também foi muito usado, pelo crescimento e pelas reformas necessárias, uma perspectiva mais econômica e, por último, não estamos absolvendo o presidente, queremos que ele se defenda das acusações no final do mandato. Seriam essas 3 frases, mais ou menos 3 pilares do que se pensa hoje a classe política brasileira? Professor Alisson. Eu penso que a reflexão jurídica que nós vivemos no Brasil, no momento presente, é um exemplo do que todo mundo, toda a humanidade, todos os países do mundo, em todos os tempos, tem como fenômeno jurídico. Nós utilizamos argumentos conforme interesses, linhas de força, conforme vontades, poderes. Então, para toda a humanidade, isto é tipicamente do fenômeno do direito, nós encontramos o que dizer para aquilo que é o nosso interesse. De tal modo que os julgamentos, isto fica patente cada vez mais, no caso recente do Brasil, os julgamentos para alguém são de um jeito, para outra pessoa são de outro jeito. Nós temos 2 medidas totalmente diferentes para situações que até poderiam ser consideradas iguais. E isto, como os argumentos que foram usados na votação para um possível processo de abertura de impeachment contra o atual mandatário do país, isto nos revela a clareza, isso nos revela a necessidade imperiosa de entendermos o direito como um fenômeno de poder e muito adstrito e muito ligado às linhas de força da própria sociabilidade presente. Então, os poderosos do mundo, aqueles que detêm o poder econômico, aqueles que detêm o domínio da sociedade ou das sociedades, estas pessoas constroem raciocínios e lógicas, inclusive para julgamentos, para decisões que venham de acordo com os seus interesses, que venham favoravelmente aos seus interesses. Resultado, neste campo que é o campo jurídico, muitas vezes as pessoas ficam pleiteando uma espécie de esperança moral. Esse julgamento é um absurdo, as pessoas inclusive argumentam em sentido contrário, porque deveríamos ter outra pauta de reflexão. Infelizmente, o nosso modo de análise tem que ser mais profundo. E esta profundidade é demonstrar que esta argumentação é a casca de um longo processo. A pergunta é: por que temos este nível de deputados? Por que temos este nível de interesse econômico expresso dentro do Congresso Nacional? Não adianta pleitearmos para essas pessoas que sejam o contrário daquilo que foi a sua própria nomeação. O sistema da democracia, o sistema eleitoral é um sistema totalmente dominado por interesse econômico. Então essas pessoas estão expressando qualquer coisa que possa ser o argumento do momento em defesa dos seus interesses econômicos ou de quem os financia ou de quem os patrocina. Eventualmente esses mesmos patrocinadores, em algum momento futuro, terão outro tipo de argumentação contrária a essa de hoje. Ou seja, o fenômeno do direito, mais do que ser técnico, jurídico, normativo, explicado por meio de julgamentos, explicado por meio de aplicação de norma jurídica, o fenômeno do direito é político. Professor Silvio, considerações? Acho que eu vou na mesma linha do professor Alisson Mascaro. O que chama atenção é o seguinte,
você nos trouxe 3 argumentos, né, que são, primeiro, um argumento que você chamou de argumento dado do nível ideológico, depois um argumento do nível do debate econômico e, em terceiro lugar, um argumento jurídico. O que demonstra muito bem o que disse o professor Alisson Mascaro aqui. A racionalidade do direito, a racionalidade da economia e a racionalidade política, né, que aparecem no discurso, na verdade, são a casca de interesses que vão muito além daquilo que o próprio discurso denuncia. Então, o discurso jurídico, na verdade, ele está enunciando nada mais do que um conflito, né, que existe no interior da vida política, que é muito mais profundo, né? Então vejam que um deputado, em nome do seu próprio interesse, ele articula um discurso de crescimento e desenvolvimento econômico, quando na verdade nós sabemos, né, o parte da sociedade sabe disso, que as reformas que estão sendo colocadas, não só as reformas, mas também a própria manutenção do presidente da República, são fatores de profunda instabilidade econômica, né? Enfim, então só reforço aquilo que disse o professor Alisson Mascaro aqui. Não se pode apostar no direito e na racionalidade do discurso jurídico como forma de compreensão desse quadro que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Mas, professor, tendo em vista que a popularidade deste governo, conforme os últimos números, tem sido bastante baixa, não há um descompasso entre o discurso da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, com o que realmente pensa a sociedade? Será que essa democracia representativa está em xeque no Brasil? A democracia representativa, acho que ela já está em crise há muito tempo, mas a questão, como que foi dito também pelo professor Alisson Mascaro, o que sustenta esse governo e que sustenta esse poder não é a opinião pública, né? Até porque essa ideia de opinião pública ou de popularidade tem uma relação direta, inclusive com a grande mídia, tem uma relação direta com os poderes instituídos e que direcionam também a maneira com que pensa a média da sociedade. Então, o que sustenta esse governo não é exatamente a vontade popular, isso é irrelevante. O que sustenta esse governo, na verdade, são interesses que são muito poderosos. É o grande capital, é o sistema financeiro, né? São aqueles interessados nas reformas. Então, esse governo ele continua, mesmo contra a vontade do que seria a maioria da população, exatamente porque ele está ancorado em poderes que são muito mais efetivos do que o que a gente pode chamar de vontade popular. Agora, também uma série de negociações também com os deputados também, e a questão das emendas parlamentares e principalmente o caso que mais chama a atenção acerca da questão do trabalho escravo, com as mudanças na lei que a Presidência da República resolveu mudar o texto, né? O Estado de Direito está ameaçado? No Brasil e no mundo, não há e nunca houve Estado de Direito. As pessoas têm a ilusão de que em alguns momentos o direito está sólido, o direito está bem arraigado, institucionalizado, as pessoas o respeitam, e estes são os bons momentos das sociedades. E em outros momentos o direito está à deriva, está ameaçado, existe um combate às instituições jurídicas. Então, nesse momento, as pessoas diriam que nós temos aqui uma fragilidade do Estado de Direito. Eu quero qualificar de um outro modo e de uma maneira melhor o problema do Estado de Direito. Em toda a história da humanidade e no nosso tempo presente, na idade contemporânea, a história daquilo que nós chamamos de Estado de Direito, isto que é o mundo das instituições jurídicas, não é que ele seja um mundo bom e de vez em quando ele falhe. Aquilo que nós chamamos de bom é o horror. Porque o que nós chamamos de bom, respeito às leis, quer dizer, com esse respeito às leis, nós temos aqui então um arcabouço no qual respeitar as leis é dar aos capitalistas do mundo, este 0,1% da humanidade, toda a riqueza do mundo e deixar os 99,9% restantes sem a riqueza do mundo. Isto é respeitar o direito, direito de propriedade, direito de livre iniciativa, direito de contrato. Isto é a lógica do Estado de Direito. Quando ele é bom, ele é péssimo. E quando ele é ruim, ele é péssimo também. Porque quando ele é bom, ele segrega negros e brancos. Ele prende uns, não prende os outros. Quando ele é bom, ele é machista. Quando ele é bom, ele é de classe. Isto quer dizer
que uma classe está no local onde deve estar e as demais estão naquele outro local que se diz que devem estar também. Muito bem, neste quadro, o direito, quando funciona bem, ele já é horroroso. E, eventualmente, além de funcionar bem nesse sentido idealista, nesse sentido de uma norma hipotética que dá a luz para a prática jurídica, isso também é mais uma ilusão no campo do direito, porque ele nunca funciona assim, ele nunca é uma norma ideal, abstrata, aplicada a casos concretos. Eu digo nos meus livros, sempre insisto com isso, esta ideia ideal do direito de decisão jurídica é a ideia de subsunção. Então alguém olha a norma geral, depois vê um caso concreto e tira daí uma decisão. Jamais aconteceu isso. E, inclusive, no momento em que nós acreditamos que o direito é bom e o Estado de Direito está de pé, mesmo assim isto nunca aconteceu. O que há na prática é um conjunto de interpretações de mundo, eivadas de interesse de classe, eivadas de preconceito, eivadas de uma certa forma de entendimento do que é o certo ou o errado, valores morais, valores religiosos. E o nosso mundo é um mundo de horrorosos valores que se dizem muito lindos, ou seja, nós fazemos segregação dizendo que somos iguais. Nós deixamos cada qual no seu local, dando para um tudo e para o outro nada. Então, além desse Estado de Direito ser o horror que é, no geral, além disso nós temos algumas coisas em específico. Quais são estas? De vez em quando, nós nem sequer tentamos fingir esta certa igualdade. Então, o que nós vemos, por exemplo, em casos como o atual do Brasil, são decisões, são movimentações jurídicas que fazem, inclusive, com que aquilo que se acusa de corrupção de um tenha um tratamento e aquilo que se acusa como corrupção do outro tenha tratamento totalmente diferente. Isto as pessoas chamam como quebra do Estado de Direito, porque fica muito patente que é deliberada a vontade de trabalhar com o direito de modos distintos. Isto aqui é muito claro. Isto deve ser combatido, mas eu insisto para quem nos acompanha que este combate também tem que ser feito nas ocasiões em que nós não percebemos este quadro deliberado, porque se nós olharmos bem para o Brasil, são os pobres que estão presos. E isto é muito claro, ou seja, o juiz não está querendo demonstrar para a sociedade, como eventualmente até algum ministro do STF queira fazer, eu almoço com este, eu janto com aquele e condeno o outro lado. Isso acontece de vez em quando hoje. O problema é quando o juiz finge não almoçar com um, nem privilegiar o outro, e isto faz na prática. Ou seja, o Estado de Direito, na sua declarada exceção, é um horror, e quando não está declarado como exceção, é também uma ordem de exploração e de opressão. É porque isso me remete ao fato de que hoje a gente vê a classe política sendo julgada através de processos como da Lava Jato, e aquele questionamento acerca de não se respeitar os direitos dos investigados, se respeitar ou não, mas no dia a dia, isso já é o modus operandi da classe jurídica brasileira, professor? Não, sem dúvida. Acho que o professor Alisson Mascaro, quando ele fala do Estado de Direito, acho que a gente tem que fazer uma reflexão histórica sobre o momento que surge a noção de Estado de Direito. A ideia de Estado de Direito, ela surge no momento em que é necessário estabelecer uma limitação do poder do Estado sobre o mercado. Ou seja, o pensamento liberal, portanto, ele faz uma separação entre o Estado como instância política, do outro lado, o mercado é o lugar onde se fariam as relações, onde se desenvolveriam as relações do trato mercantil, impedindo, portanto, que se questione a autonomia da vontade e também a desigualdade que é real no plano das relações concretas. Então, a noção de Estado de Direito, essa noção de imparcialidade, de impessoalidade, que é isso que está em jogo aqui, a ideia de impessoalidade, a ideia de neutralidade dos agentes estatais, que devem tratar todos formalmente e de maneira igual perante a lei. Só que nós sabemos que no plano das relações concretas, das relações de poder, não é isso que acontece. Aí quando você diz que hoje nós estamos vivendo uma quadra em que as pessoas que geralmente não são atingidas pela lei penal passam a ser atingidas, é porque nós estamos num momento de crise. A crise, ela desencadeia o que a gente pode chamar de um conflito entre frações, né, dos poderosos do capital. E eles começam, portanto, a se digladiar entre si. Eu diria até o seguinte, no plano das relações, vamos dizer, concretas, das relações cotidianas, em que você tem circulação mercantil, né, compra e venda, o direito penal geralmente ele se instala aí, nesse momento, porque, veja,
Uma pessoa compra um celular, aí vem alguém, furta ou rouba o celular. Tráfico de drogas, né? Ou seja, isso aí geralmente está ao alcance da norma penal. O que não está ao alcance são os grandes crimes e mesmo aqueles que envolvem grandes quantias de dinheiro, enfim, porque isso geralmente não aparece no cotidiano. Isso começa a aparecer no cotidiano a partir do momento em que se instaura uma crise. E o que é a crise? A crise é quando você não tem a possibilidade de controlar as disfunções do capital com as regras que estão presentes. Então, o que acontece? Tem-se a impressão, como muito bem disse o professor Mascaro, de que nós estamos vivendo uma quebra do Estado de Direito exatamente porque a exceção se instaura. Mas o problema não é a exceção, o problema é o funcionamento regular. E o funcionamento regular, como muito bem você lembrou aqui, é o que leva negros, pobres, pessoas que moram na periferia, como muito bem disse aqui o professor Alisson, os indesejados levam cotidianamente às prisões, levam à cadeia e levam também à morte. A exceção já existe, professor? A exceção ela precisa existir. Ela precisa existir a todo momento. Porque, veja, não existe um funcionamento do Estado de Direito que não seja baseado, da ideia de Estado de Direito, que não seja baseado na exceção. A exceção existe o tempo todo. Então, pode ver, nós temos pessoas que cometeram crimes gravíssimos que estão soltas e outros, por exemplo, como é o caso famoso do Rafael Braga, que está preso. Que é um rapaz que foi pego com um pinho-sol, todo mundo sabe desse caso, ele está preso. Agora, grandes criminosos foram pegos praticamente em flagrante, praticando crimes, ou melhor, combinando crimes de natureza grave, eles estão soltos. Então, ou seja, a exceção ela precisa funcionar o tempo todo exatamente para garantir certos privilégios que não são alcançados pelo direito. Então, eu diria o seguinte, acho que o Estado de Direito, no seu funcionamento regular, ele precisa garantir a regularidade da exceção. A exceção ela precisa funcionar de maneira regular. Agora, professor, por que essa ideia conservadora, punitiva, ela encontra ecos na sociedade hoje? Porque, veja, eu acho que essa ideia de punitivismo não encontra eco na sociedade hoje. Eu acho que a ideia da punição e a ideia do encarceramento são ideias que são presentes na sociedade há muito tempo. É que hoje eu acho que a gente está vivendo um momento de cinismo, o momento em que nem se tenta mais encobrir ideologicamente por meio de um discurso universalista de direitos humanos. Eu acho que não se tenta mais encobrir. Nós estamos vivendo um momento do cinismo. Mas a ideia da violência estatal, do punitivismo, ele é uma ideia presente. O que acontece aqui, como eu falei, quando você tem uma crise, e crise não é só crise econômica no sentido de problemas de crescimento e desenvolvimento, a crise é uma crise civilizatória. Nós temos uma crise de patamar, onde a gente não consegue mais vislumbrar certas âncoras, inclusive do ponto de vista moral, para tentar, vamos dizer, legitimar esse estado de coisas. Nesse sentido, discursos de ódio, a ideia do punitivismo extremo, ele aparece de maneira muito mais flagrante dentro do espaço público. Mas agora, nós sabemos que o encarceramento em massa ele vem aumentando vertiginosamente desde os anos 60, 70. Nós sabemos que antes disso até, nós tínhamos segregação racial. Nós sabíamos que isso acontecia. Então, ou seja, a ideia do punitivismo, da violência estatal, que deve ser corroborada por parte expressiva da sociedade, já está presente há muito tempo. É que a gente está vivendo um momento em que eu estava até conversando com um amigo meu, o professor Alisson, outro dia, e a gente falava o seguinte, que o nosso papel como críticos sociais, ele está perdendo um pouco a função, porque as coisas estão tão escancaradas, o cinismo é tão grande, que as coisas estão muito transparentes, de tal sorte que daqui a pouco não vão precisar mais da gente para poder desvelar esses discursos, porque antes apareciam encobertos sobre uma certa ideologia, hoje não. O cinismo ele é flagrante.
continuando na questão do conservadorismo brasileiro, não sou estranho para você, professor, que seja possível que candidatos com um viés de discurso antidemocrático sejam eleitos democraticamente? É a típica estrutura da democracia, do modo pelo qual o mundo conhece a democracia já há alguns séculos, que as pessoas votem naqueles que inclusive fecham o espaço de abertura para o outro, de proximidade com o diferente, de entendimento dos que são estranhos àquele grupo, àquela classe ou àquela estrutura social. A democracia e o capitalismo, já faz quase 300 anos, 200 e poucos anos, elas estruturam uma sociedade que bombardeia nas pessoas a noção de que a liberdade é a escolha do seu interesse. Então, alguém vai pensar que é rico e vota para o interesse do rico. Outro imagina que é pobre e a pobreza quer que venha a ser construída uma política de aumento do salário mínimo. Isto seria o padrão mais ou menos reiterado do que é o interesse na democracia, é pensar em si. Por que isto acontece? Há muita gente que imagina que este modo de organização da política se dá por um problema de juízo moral. Então as pessoas não conseguem pensar no todo e só pensam em si, de tal modo que a sociedade vai se tornando cada vez pior na medida em que o pensar em si se torna muito imediatista, a pessoa imagina que será roubada, então quer matar o ladrão ou algo assim. Esse discurso nós não precisaríamos nem da universidade para falá-lo, qualquer um diz no senso comum. A reflexão mais alta da filosofia, das ciências sociais, da ciência política, da teoria do direito, de todas as ciências humanas, nos ensina que a organização social nossa, que é capitalista, faz com que os seres humanos vivam todos os momentos de sua vida numa sociedade que é concorrencial. Então o emprego é um e dois querem a vaga. É melhor que aquele demonstre a sua virtude, sua capacidade para o patrão do que o outro. E se ele não consegue demonstrar muito sua virtude, a maioria das pessoas não tem um estoque tão infinito de virtudes, tem um estoque pequeno dessas virtudes, mais fácil do que tentar mostrar a virtude que não tem é destruir a virtude do outro. Então, no dia a dia, as pessoas são competitivas. Isto é a estrutura do capitalismo. O capitalismo faz com que as pessoas vivam numa certa forma de interesse individual acima do coletivo. Seria muito improvável que esta estrutura social fizesse a política ser o contrário do que é a vida reiterada, material e comum de todas as pessoas. Então, se alguém vive exatamente uma vida oprimida, explorada, por que ele teria o sonho generoso em um momento a cada 4 anos quando aperta aquele botãozinho na urna? Ou seja, a democracia é mais ou menos a mesma coisa que a vida comum de qualquer um. Então, tal qual a pessoa também não quer ler muito, refletir muito, retrabalhar-se, trabalhar a sociedade, ser generosa, tirar de si e dar para o outro. Quando alguém chega e diz, vagabundo tem que morrer, pobre está atrapalhando a sociedade, quem não é da minha religião não tem Deus, quem não é da minha cor não tem cor, ou qualquer coisa assim, quando a pessoa começa a entrar nesse discurso muito imediatista e muito vinculado àquilo que é o seu interesse naquele momento específico, isto faz com que a sociedade, inclusive dita democrática e estruturada desse modo, que se chama democracia, ela seja uma sociedade altamente manipulável e altamente levada àquilo que é esta fantasia do desejo das pessoas no nível mais medíocre. Então as pessoas imaginam no nível desse desejo que serão felizes quando o outro cair, que serão seguras quando o bandido for morto ou algo assim. E por isso, toda vez a sociedade capitalista, na sua forma de organização política, encontra salvadores das pátrias. E as pessoas sempre caem nesse discurso, e não é que caem porque foram enganadas, é uma predisposição no nível de constituição subjetiva dessas pessoas, de todo ser humano. As pessoas querem concordar com aquilo que é o seu padrão de sempre. O professor Silvio Almeida sempre insiste aqui na sua reflexão no fato de que nós vivemos em sociedades nas quais não é o valor que alguém tem que foi colocado como uma lavagem cerebral
Eu falo também isso muito nos meus livros. Não é uma espécie de distorção da verdade que foi posta para nós. Isto é exatamente a verdade constituída das pessoas. Ou seja, as pessoas vivem num mundo no qual, quando caem no chão, ninguém lhes dá a mão. Quando vivem a estrutura do dia a dia econômico, ou pagam suas contas ou ninguém paga por elas. Isto reflete, então, o fato de que o capitalismo gera uma política individualista. Agora, por que isto tem um problema a mais em alguns momentos? Porque de quando em quando a sociedade consegue ter outros instrumentais para contrabalancear esta estrutura de concorrência, individualismo, de pensamento muito tacanho no nível individual, muito rápido. Quais são essas outras formas de balanceamento? De vez em quando entram aqui juízos comunitários, mas eu moro no bairro, eu moro na cidade, não gostaria de ver minha cidade destruída. O país, então de vez em quando vem aí algumas noções de nacionalismo, que são péssimas e ao mesmo tempo boas para algumas outras coisas. Então as pessoas vão balanceando isso. E de vez em quando, na maioria das vezes inclusive, as sociedades têm até juízos morais de valores que são até religiosos. Eu vejo que a sociedade é uma sociedade de gente que está concorrendo uma com a outra, mas o meu Deus falou que somos todos irmãos. Muita gente tem esse parâmetro por conta da sua leitura de mundo. O que ocorre é que de quando em quando nós conseguimos até estruturar uma forma de organização disso que é a religião, como é o caso hoje do Brasil, como é o caso dos Estados Unidos. Esta estruturação ela tem mais primazia para usar a religião como arma de ódio para com o outro do que propriamente de fraternidade. Quem está me acompanhando nesse momento há de observar que boa parte do discurso que se diz hoje cristão, Jesus Cristo passa muito ao largo de qualquer coisa como esta. O que é esse discurso cristão? Esse discurso cristão é para dizer que certos comportamentos sexuais não são de Jesus, para dizer que as religiões de matriz africana não podem exercer o espaço público, que nem religiões são. Então a ideia de liberdade religiosa é só para as religiões mais ou menos como as minhas, não as religiões muito diferentes das minhas. Isto é um racismo na forma de explicação jurídica das religiões. E de tal modo que nós vamos observando por aí que até aquele discurso da irmandade, de um Deus só e todos irmãos, consegue em algum momento virar o oposto disso e dizer irmão é quem é irmão mesmo, da mesma religião, do mesmo jeito de ser, do mesmo comportamento ou das mesmas práticas. O resto nem irmão é. Ou seja, nós temos uma sociedade que diz que é de iguais e não é, que diz que é de liberdade e liberdade não tem. Inclusive liberdade não tem porque qualquer um vota em quem quiser. Só que a informação sobre estes com os quais vão lidar no momento eleitoral, esta informação que parece que é livre, cada um liga no canal de televisão que quiser, ou vê a internet do jeito que quiser, livre também não é porque as televisões são só 2 ou 3 ou 4, esta aqui da Universidade de Santa Maria tem um espaço de repercussão que é X, mas as grandes redes de televisão do Brasil têm 1000X, enfim, 1 milhão de X perto desses espaços muito residuais e que são espaços heróicos de poder pensar diferentemente. O heroísmo, inclusive, aqui é muito ressaltado, mas é muito pouco. Então, o que eu estou querendo dizer é que nem liberdade nós temos, inclusive porque, quando alguém quiser saber mais sobre um assunto, eu não me conformo com a televisão, quero saber mais sobre um assunto. Ele abre a internet e, em geral, 99,9% das pessoas, quando quererão saber mais sobre qualquer assunto, elas acessam uma página de pesquisa única para o mundo inteiro e esta dará na primeira página o que ela quer que as pessoas saibam sobre aquele assunto. E quase ninguém, eu falo aqui para o público que está acompanhando, quase ninguém chegou na página 75 desta fonte de ferramenta de pesquisa para chegar a uma outra opinião. Em geral, eu faço isso, conta com os meus alunos da USP. Em geral, a pessoa abre essa página de pesquisa, se ela está na tela do computador e não no celular, ela tem uma página inteira, mais ou menos com umas 10 ou 15 referências. Ela nem abaixa com o mouse até o final das 15. Ela para na primeira, segunda, terceira ou quarta. Ou seja, o que as pessoas sabem sobre qualquer coisa com a sua liberdade é o que uma empresa muito vinculada a interesses econômicos e políticos quer que ela saiba. Portanto, a liberdade não é liberdade, a igualdade não é igualdade, democracia é isto que é. E este quadro de coisas nos revela, tragicamente, que de vez em quando o mundo vota no fascismo. Isso aconteceu na Alemanha, aconteceu na própria Itália, aconteceu no Japão, não por eleição, mas, enfim, por estrutura social.
tem acontecido no Brasil e isto é horror. Só que eu vou falar mais ainda. O horror do fascismo é um horror em nível máximo. A tristeza é o momento em que nós nem achamos que somos fascistas. Nesse dia a dia normal, no qual um prefeito assume uma cidade, 4 anos depois ele abandona o cargo porque acaba o seu mandato, e nos 4 anos ele deu incentivo para o empresário e não tirou o pobre da favela para lhe dar uma casa, sendo que a Constituição diz que todos têm direito à habitação. Isto a gente não chama de fascismo, isto a gente chama de administração sábia do dia a dia, da gerência de uma cidade. Ou seja, eu poderia olhar para um ser humano que está na ausência de uma residência digna, que não tem remédio, que não tem educação, que não tem previdência, e posso dizer, isto é um fascismo cotidiano. É que de vez em quando, além desse fascismo estruturado cotidianamente, também vem esse fascismo falado. Porque de vez em quando também, quando eu encontro um prefeito e digo, você não deu casa a quem mora numa comunidade ou numa comunidade sem a infraestrutura urbana necessária ou mora numa favela, eu digo, você não deu casa a essa pessoa. Em geral, o prefeito de qualquer lugar do Brasil, do mundo, diz o seguinte, quereria dar, o problema é que não tem orçamento. Esta é a explicação desse fascismo nosso hipócrita. É que, de vez em quando, como é o caso de agora, a pessoa fala exatamente o contrário. Não quero dar casa para essa gente e essa gente tem que ser queimada. E isso recebe aplausos da sociedade, que é mais ou menos como nós dizemos por aí, que alguém é bandido e esse bandido deve ser queimado, preso, algo nesse sentido. O problema é que nós temos aqui, o professor Silvio sabe disso, corte de classe, corte de raça, corte inclusive de condição patriarcal, machista. Tudo isso faz com que aquele que deve ser queimado é sempre o outro, nunca essa pessoa. Hoje, eu acabei de ver aqui chegando em Santa Maria, lendo os jornais de ontem, um deputado do Congresso Nacional que tem inúmeras acusações, pegou um microfone no dia de ontem e disse, bandido bom é bandido morto. Só que não ocorre a ele que ele também poderia ser chamado de bandido. Bandidos são os outros, porque alta corrupção, conta na Suíça, grandes negociatas, a pessoa não imagina que isso seja bandidagem. O que é bandidagem? Alguém que pegou um livro e roubou, ou alguém que pegou um celular. O bandido morto é este pequeno bandidinho. A grande bandidagem é negócio. O capitalismo, inclusive, não é algo que se faça aqui no nível de grande glória da gestão humana das descobertas ou da grande administração. É uma grande negociata geral que envolve estados, que envolve crime e legalidade, que envolve judiciário, legislativo, executivo, que envolve o limite entre o que é correto e errado. E tudo isto é uma ordem social na qual o horror está presente, de vez em quando ele é gritado como horror e as pessoas batem palma para ele, isso a gente chama fascismo, tem gente que chama isso de estado de exceção, tem gente que chama isso de quebra da regra, isto é o horror. E também estou dizendo às senhoras e senhores que estão acompanhando, o horror do fascismo declarado é algo chocante para nós e também, quando não é declarado, quando inclusive as pessoas falam o contrário, até gostariam de fazer diferente e não fazem, é também uma outra forma de horror, este horror oculto. Ou seja, dizendo nesse sentido, quando se fala e quando se oculta, nos dois momentos vivemos uma sociabilidade, infelizmente, ainda de muita tristeza e de muito horror. Nós vamos ficando aqui já indo para a parte final, mas vou voltar aqui com o professor Silvio. De tudo isso que o professor falou, onde é que estão as forças progressistas nesse momento? É possível ter esperança ou o quadro é de distopia? Veja só, eu acho que diante desse quadro que o professor Alisson traçou muito bem, nós vemos um momento de fato muito complicado, muito difícil, mas vejam que é um momento de conflito, né? Inevitavelmente. Eu diria que neste exato momento, não sei se a gente pode falar de esperança, né? Mas eu diria que a gente pode falar que existem possibilidades, as possibilidades estão abertas, porque o fato de que essas violências terem que ser sistematicamente reiteradas é um sinal de que é necessário cada vez mais acelerar esse processo. Acelerar esse processo por quê? Porque existe resistência. Vai haver resistência. O fato de nós estarmos aqui hoje é o fato de que existem vozes contrárias a isso. A grande questão que o professor Alisson coloca é que o quadro que se manifesta hoje é um quadro de redução das possibilidades existenciais das pessoas. Imagina o seguinte, imagina um sujeito que ele tem que colocar a sua vida, todas as suas possibilidades dentro de um salário mínimo, vivendo numa sociedade como essa, com cada vez mais restrições.
isso coloca a coisa no nível da constituição subjetiva, né, da construção psicológica. As possibilidades de um sujeito desse compreender e, mais ainda, agir sobre esse estado de coisas se reduz drasticamente, né? Então, nesse sentido, o que nós estamos apostando hoje, aí acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer de uma maneira mais ampla, é se nós somos capazes de desconstituir esse estado de coisas, inclusive no nível subjetivo, né? Acho que tem uma questão objetiva, né, que é a questão econômica, a crise econômica, mas tem uma questão também que faz com que as pessoas, de alguma maneira, se acoplem psicologicamente a esse estado de coisas e normalizem essa situação. Então nós temos que pensar se no nível ideológico e no nível político nós somos capazes de propor alguma coisa nova. Então acho que a gente está num momento que a gente tem que imaginar e pensar quais as possibilidades de nós enfrentarmos, inclusive no nível ideológico, essas grandes questões. Como é que a gente faz para desnaturalizar esse estado de coisas? Que é isso que está me assustando muito hoje, né? É a naturalização desse estado de coisas. Mas eu acho o seguinte, o mundo ele é um espaço aberto de conflito. Espaço aberto de conflito e, nesse sentido, as coisas sempre podem mudar, sempre podem se modificar. Mas nesse momento, nesse exato momento, é o momento da gente compreender o que está acontecendo e pensar como a gente pode, no nível da ideologia, no nível ideológico, no nível da naturalização das coisas, desmantelar essa situação. Ok, infelizmente nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de deixar o espaço aberto para considerações finais, professor Alisson, professor Silvio, e já agradecer a disponibilidade de vocês para vir conversar sobre esses assuntos tão esclarecedores e tão importantes para a sociedade brasileira contemporânea. Professor Alisson. Obrigado, Davi. Quem acompanha esta reflexão e tem alguma formação religiosa, os velhos teólogos da religião já de mais de um milênio, da Idade Média, eles diziam que fé, esperança e caridade são virtudes maravilhosas que o ser humano deveria ter por guia da sua orientação de vida. Esperança. Um homem, uma mulher de formação religiosa tem isso por guia. Eu tenho que imaginar que eu conseguirei dar pão para quem tem fome. Imaginem um Francisco de Assis. Enfim, a luta é esta. Mas tem muita gente sem boca, tem muita gente com boca sem comida, tem muita gente querendo pão e não tem pão para essa gente. Mas a luta é por isto. E um filósofo crítico do século XX dizia que nós temos que ter o pessimismo da razão. Porque se nós formos pensar bem, o mundo é um horror. O mundo é muito opressor, muito exploratório e é difícil desmontar essa máquina. Mas nós temos que ter o otimismo da vontade. E aí esta ponta da esperança une todas as pessoas de todas as áreas e todas as formações. Se me perguntarem se a sociedade presente consegue alterar-se e transformar-se, é óbvio que é profundamente difícil, porque o capitalismo opera no nível da constituição subjetiva das pessoas. E é muito complexo desmontar aquilo que nos formou para formar de outro jeito. Ao mesmo tempo, é o nosso dever e é o que nos resta em termos de caminhada. Nós não podemos olhar para a sociedade, para o mundo e chorar este mundo que aí está. Chorar, podemos chorar. E dizer simplesmente que não tem o que fazer. Nós devemos, de fato, ter esta esperança como guia de todos nós. Quem sabe, nestas contradições da sociabilidade presente do capitalismo, nesta luta árdua da vida, nesta exploração que é extremamente dolorosa para as pessoas, nas opressões tão dolorosas também para as pessoas, quem sabe na mistura de tudo isso, com esclarecimento, até o ponto em que o esclarecimento consegue esclarecer, porque é muito pouco também o impacto deste iluminismo das ideias, da universidade, do pensamento crítico, só tem uma função quase residual. Mas no encontro de tudo isso, nesse caldo de cultura de gente querendo um amanhã melhor, quem sabe a sociedade então não possa ter esta nova esperança. Então eu digo a todas e todos que o apontar para o amanhã, por pior esteja o cenário, nós não sabemos o que é o amanhã. Este amanhã ainda está aberto e isto é talvez a réstia de esperança para o nosso momento. Ok, professor. Professor Silvio. Eu completaria aquilo que o professor Alisson Mascaro disse, dizendo o seguinte. Acho que o fato de estarmos aqui hoje é sinal de que a gente, de alguma maneira, está aqui querendo ser diferente do que a gente é.
A gente está aqui porque a gente está projetando o futuro, né? E eu acho que a vida, né? Uma coisa é a vida biológica, né? Uma coisa é você sobreviver, você se arrastar. Outra coisa é você existir, né? E o existir, na verdade, é quando você tem a possibilidade de se lançar para além de si. De você pensar que o futuro ele pode ser diferente. Então, o que eu disse um pouco antes, que o professor Alisson Mascaro reforçou, é que nós vivemos um momento em que a própria constituição dos sujeitos aponta para um presente eterno, ou seja, é como se não houvesse nada para além daquilo que é hoje. E isso é muito difícil de fazer, mas ao mesmo tempo, veja, por que a gente está aqui, por que existem os movimentos sociais, por que se faz política, né, no outro nível. A política é exatamente um movimento que tenta questionar essas questões. A política no sentido da política de contestação, a política que trabalha e que aponta tais contradições. O fato de, na universidade, falarmos o que falamos, o fato de existir esse espaço aqui, isso significa que a gente vai apanhar muito, né? Significa que a gente vai sofrer muito. Significa que as coisas não vão ser fáceis, como não estão sendo fáceis. Se é difícil para quem está totalmente afundado numa realidade como essa, sem poder compreender todas as determinações, fica muito difícil também para quem, e mais difícil talvez, para quem entendendo e tentando lutar contra isso, se choca com forças terríveis, como as forças que hoje dominam o mundo e que pautam a realidade das coisas, tal como elas acontecem. Mas, ao mesmo tempo, veja, essa coisa da gente lutar, da gente estar aqui, da gente apanhar, né, bastante, é o que dá um sentido de um projeto de futuro, que faz a gente existir e resistir. Então, o que eu posso dizer a todas as pessoas que nos veem hoje, né, e já agradeço a oportunidade de estar aqui ao lado do meu grande amigo e meu orientador, meu professor, Alisson Mascaro, é o fato de poder sair daqui pensando que, ainda com todas as dificuldades, eu ainda encontro pessoas que, junto comigo, me permitem projetar o futuro, né? Me permitem, inclusive, bradar por um futuro melhor e diferente desse que a gente tem hoje. Então, é isso, estar junto e pensar em resistir e resistir cada vez mais, pensando para além de mim, né? Não sei se eu vou conseguir fazer isso, professor Alisson, não sei se nós vamos conseguir fazer isso aqui, mas de qualquer maneira a gente está pavimentando o caminho para aqueles que virão, porque a gente acredita que depois de nós virão outras pessoas, né? E é para elas que a gente luta, e para elas que a gente constrói o mundo. Ok, muito obrigado. Nós recebemos os professores Alisson Mascaro, professor Silvio Almeida. Continue na nossa programação no canal 15 da NET. Também acompanhe a gente pelas nossas redes sociais.